Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato, seja bem-vindo. O mundo inteiro está falando sobre o Areshnik e se perguntando de que material eles são feitos. A temperatura nas ogivas desses mísseis correspondem à temperatura do Sol, à temperatura na superfície do Sol. Sistemas para um planador hipersônico estavam sendo desenvolvidos desde a década de 80. Nós o chamamos de avant-garde. Nele, as temperaturas são ligeiramente mais baixas que as da superfície do Sol. No final da década de 80, ainda estávamos tentando fazer tais sistemas, mas não podíamos porque não conseguimos desenvolver os materiais necessários. Esse era o problema. O míssil voava e derretia como um picolé e o sinal de controle se perdia. Meus amigos, o que vocês ouviram agora é uma tradução assim aproximada de um trecho do discurso do Vladimir Putin, feito ontem. Esse discurso foi feito ontem, dia 21 de fevereiro de 2025, durante um evento chamado Fórum de Tecnologias do Futuro, realizado lá na capital russa, Moscou. Enquanto a gente conversa sobre esse assunto, nós vamos mostrando para vocês imagens do carregamento de silos de lançamento do sistema de mísseis hipersônicos Avangard. Para a gente compreender melhor o trecho do discurso, Putin disse que, embora o desenvolvimento do míssil hipersônico Avangard, que possui temperaturas de reentrada idênticas às temperaturas atingidas pelo míssil Areshnik, embora o desenvolvimento dele tenha sido feito ainda na década de 80, ainda levou tempo para que esse sistema, o Avangard, se tornasse totalmente operacional, pois ainda não existiam materiais capazes de resistir ao calor extremo gerado pela reentrada dessas ogivas, que, de acordo com uma declaração anterior do Putin, essa temperatura aí chega a atingir 4.000 graus Celsius. De acordo com o presidente russo, de acordo com o que ele falou, as ogivas do Areshnik aquecem até a temperatura da superfície do Sol. Foram as palavras dele. Portanto, essa declaração do presidente russo indica que o Areshnik é um projeto que aproveitou os conhecimentos, as características e os novos materiais. Isso é o mais importante. Aproveitou novos materiais que foram desenvolvidos para a produção do famoso veículo planador hipersônico Avangard. Isso tudo indica que foram precisos desenvolver materiais desconhecidos em outras partes do mundo. Isso mostra o grau de avanço da indústria militar russa para desenvolver um material que pode resistir a essas temperaturas aí, que segundo Putin chegam a 4.000 graus. O Avangard é um veículo planador que pode levar múltiplas ogivas convencionais ou nucleares até um alvo posicionado em qualquer lugar do mundo. O Avangard pode ser transportado pelos grandes mísseis balísticos intercontinentais russos R-36M2 e RS-28 Sarmat. Esse RS-28 Sarmat é aquele famoso míssil conhecido como Satan II. Tem gente que fala aí que apenas um Satan II pode destruir a Inglaterra, o Reino Unido ou a França. O Areshnik, que tem um alcance estipulado em cerca de 5.500 quilômetros, pode ser dotado de ogivas múltiplas, tanto convencionais quanto nucleares, como a gente já disse. E o Areshnik foi usado uma única vez contra um alvo lá na Ucrânia. E é uma nova arma hipersônica. Não existe arma idêntica ao Areshnik. Ela é considerada uma munição
impossível de ser parada por qualquer dos sistemas defensivos desenvolvidos até esse momento pelos adversários da Rússia. Até onde se sabe, nada pode interceptar, nada pode se defender de um Areshnik. A implantação desse sistema nos territórios da Rússia e da Bielorrússia coloca todas as capitais europeias dentro do seu alcance, fazendo desse míssil aí um poderoso dissuasor contra possíveis intenções militares dos adversários russos lá na Europa. Nos últimos dias a gente tem observado líderes da União Europeia que parece que se esqueceram daquelas imagens das ogivas do Areshnik chegando até uma certa cidade lá na Ucrânia. E esses líderes têm tentado, de todas as formas, é o que a gente tem percebido, eles têm buscado um confronto direto contra a Rússia. Então eles parecem ter esquecido do grau de tecnologia militar que a gente tem visto nesses últimos armamentos desenvolvidos pela Rússia, principalmente nesses sistemas hipersônicos, que ninguém no mundo, nem a China, tem sistemas hipersônicos com a capacidade que existe nos sistemas russos. Teoricamente, apesar de ter como vetor um míssil balístico de alcance intermediário, um alcance russo utilizando esse veículo hipersônico, o Areshnik, dotado de ogivas convencionais, ele não pode ser considerado um ataque nuclear e por isso não deveria ser respondido com armas nucleares. Isso é uma questão interessante. Em caso de um confronto, a Rússia teria condição de atingir qualquer capital europeia com esse míssil aí. E os europeus não têm essa mesma capacidade. E meu parceiro, se você gosta do nosso trabalho, se você aprecia isso que a gente faz aqui no canal, e se você sente vontade de nos ajudar a manter esse trabalho, pode fazer aí a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave Pix a gente deixa na descrição de nossos vídeos. E não se esqueçam também de clicar aí no sininho, de curtir, comentar, compartilhar nosso trabalho. E se você não é inscrito, se inscreva. Isso tudo aí é muito importante para a gente. E mudando um pouquinho o nosso assunto, os reflexos da situação da OTAN, desencadeados pelos atuais posicionamentos do presidente Donald Trump, que está claramente se aproximando da Rússia e se afastando da União Europeia. Esses reflexos aí já estão pressionando alguns países da OTAN a rever os seus gastos militares. Ontem, dia 21 de fevereiro, nós tivemos a informação de que a França, do Emmanuel Macron, que atualmente destina cerca de 2,1% é isso aí, 2,1% do seu PIB para gastos com suas forças armadas. A França está avaliando aumentar esses gastos para 5%, de acordo com um apelo feito há algumas semanas por Mark Rutte, o atual secretário-geral da OTAN. Esse possível aumento de gastos da França está de acordo com algumas projeções feitas recentemente, que indicam que no caso de um fracasso nas negociações de paz com a Rússia e um possível afastamento norte-americano da OTAN, os países da União Europeia teriam que desembolsar cerca de 3 trilhões e 100 bilhões de dólares em um período calculado aí em torno de 10 anos para custear a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e para manter seus exércitos, os exércitos da OTAN, para manter esses exércitos e as atuais bases militares em condições operacionais. Sem o dinheiro dos Estados Unidos, o equipamento dos Estados Unidos, eles teriam que investir esse montante todo aí para continuar tendo um mínimo de dissuasão com relação à Rússia. Eles não têm esse dinheiro. Teriam que aumentar os gastos com a defesa e retirar dinheiro de gastos sociais, o que poderia causar convulsões sociais em alguns países. A população de alguns países
possivelmente não aceitariam a retirada de gastos sociais para investir em armamentos. Pois é, meus amigos, na atual situação de crise econômica pela qual passa a Europa, principalmente grandes países como a Alemanha, a gente tem informações de que o Reino Unido também não está muito bem nada, a França do Emmanuel Macron, enfim, a Europa de modo geral, devido a essa atual situação de crise econômica, resta a gente saber aí, tentar descobrir quantos países desse continente têm condições de arcar com a sangria de 5% de seus PIBs para serem destinados a conter um hipotético inimigo, um inimigo fabricado por eles. Inimigo esse que já declarou por várias vezes que não tem nenhum interesse em um confronto contra esses países aí da União Europeia. A Rússia, o Putin, já declarou mais de uma vez que não tem interesses em territórios, em terras, em nada da União Europeia. O Putin já falou muitas vezes. A questão russa é segurança, não é terras. E quanto mais a União Europeia investir em armas e colocar essas armas próximas às fronteiras russas, mais eles pressionam o Putin para fazer o mesmo. Bem, amigos, é isso. A gente está parando por aqui. Obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria e pela nossa amizade. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!